Olá, eu sou Cíntia Ramazini, do Escriba, Cursos e Revisão Textual. Conforme prometido, hoje continuaremos o estudo das vírgulas. Vamos a mais um caso? Na gramática, vocês encontrariam uma série de indicações para usar vírgulas quando se trata de explicações. Mas eu consegui resumir para tornar mais palatável mesmo aqueles que não têm tanta familiaridade com os termos técnicos gramaticais. Assim, que tal você usar vírgula para separar explicações? Você tem noção do que é uma explicação. Desse modo, fica muito mais fácil para você colocar esse sinal que faz tanta diferença, esse sinal gráfico, não é? Que faz tanta diferença na nossa escrita. Acompanhe na tela. Escolhi Bauru, vírgula, cidade da Terra Branca, vírgula, para morar. Observe, eu estou explicando como é Bauru. Gramaticalmente, seria o famoso aposto, a explicação. No entanto, nós não precisamos pensar na palavra aposto, mas enxergar que nós estamos o quê? Caracterizando Bauru, cidade da Terra Branca. E então colocar esta explicação entre vírgulas. Um outro caso bastante comum é antes das palavras mas, porém, portanto, pois, porque. Vamos observar? Ele saiu, vírgula, mas voltou logo. Observe essa vírgula antes do mas. Além de ser a vírgula para separar orações, ela também é obrigatória antes dessas expressões ou elementos de ligação, elementos de coesão, como vocês queiram chamar, que ligam uma ideia à outra. Então é preciso usar. Cuidado, hein? O que tem de gente que tem um espasmo na mão na hora de escrever e coloca a vírgula depois do mas. Ela é sempre antes do mas, ok? Para as expressões adversativas ou conclusivas deslocadas, essas deverão vir necessariamente entre vírgulas. Observe. Verificamos tudo, ponto. Estamos, vírgula, portanto, vírgula, convencidos. Portanto, como vocês percebem, é a expressão conclusiva. Mas ele deveria estar em que lugar do período? Ligando as orações. Verificamos tudo, vírgula, portanto, estamos convencidos. No entanto, ele foi deslocado para o meio da segunda oração. Verificamos tudo, ponto. Estamos, portanto, convencidos. A partir do momento que eu desloco uma expressão que era de ligação entre as frases para o meio da segunda frase, ela obrigatoriamente deverá vir entre vírgulas. Estamos compreendendo, estamos acompanhando, sempre lembrando que há a possibilidade de tirar dúvidas conosco, acessando aqui a seção dúvidas do nosso canal. Para indicarmos a omissão de um verbo, por exemplo, ele foi ao cinema, ponto. Ela, vírgula, ao teatro. A língua portuguesa gosta que nós não repitamos muito a mesma palavra. Isso torna o texto deselegante. Então, o que nós temos? A substituição do verbo, para que ele não seja repetido, por uma vírgula. Observe novamente. Ele foi ao cinema, ponto, ela, vírgula, no lugar do foi, ao teatro. Também utilizamos para separar palavras repetidas. Ele correu, correu, correu. Ele correu, vírgula, correu, vírgula, correu. Ponto. Para separarmos adjuntos adverbiais longos,
Naquela casa, vírgula, morreu um homem. O que é um adjunto adverbial, Cíntia? É uma expressão ou uma palavra que vai indicar uma circunstância de lugar, de negação, de afirmação, de dúvida, de tempo. Neste caso, é de lugar. Também vocês podem ter a seguinte dúvida: ontem fui ao cinema. Coloco vírgula depois do ontem. Como se trata de uma única palavra representando o adjunto adverbial, você irá usá-la de modo facultativo, se quiser. Ontem, vírgula, fui ao cinema, ou ontem fui ao cinema sem vírgula. Quando eu tiver duas ou mais palavras representando essa situação de tempo, de lugar, então necessariamente eu vou usar a vírgula. Mas eu esqueci de dizer uma coisa importante para vocês. Essa vírgula só será usada se esse adjunto adverbial estiver no início da frase ou no meio dela. Se estiver no final, esquece a vírgula, ele está no lugar dele e aí ele não pede vírgulas. Compreendido? Vamos a mais um passo. Conforme eu havia dito para vocês, em alguns casos, nós temos o uso da vírgula antes da palavra e. Existe uma figura de linguagem chamada polissíndeto, síndeto, elemento de ligação, que nós repetimos intencionalmente e com efeito literário a palavra e. Nesse caso, a vírgula é obrigatória. Acompanhe esse trecho de Machado de Assis na tela. E aí vieram as palavras mais doces que jamais disseram lábios de homem nem de mulher, e as mais ardentes também, e as mudas, e as tresloucadas, e as expirantes, e as de ciúme, e as de perdão. Vejam, antes de cada um desses es, eu coloquei vírgula. Por quê? Porque nós estávamos diante do tal do polissíndeto, ou seja, a repetição intencional do e com a ideia de produzir um efeito de gradação e ir trazendo o leitor para dentro da cena. Finalmente, pessoal, nós também podemos usar a vírgula antes do e quando ele puder ser trocado pela palavra mas. Ele pensa uma coisa e diz outra. Ele pensa uma coisa, vírgula, mas diz outra. Se eu tivesse o mas, a vírgula não seria obrigatória? O mesmo se dá quando o e substitui o mas. Então, aquelas pessoas que decoram, por exemplo, que nós não usamos a vírgula antes do e, nessa hora, erram, se equivocam, melhor dizendo, né? Se equivocam em termos de uso da norma padrão. Por quê? Porque nós temos sim que quando o e puder ser substituído pelo mas, obrigatoriamente usar a vírgula antes dele. Espero ter contribuído com vocês por hoje. Tendo dúvidas, já sabem, pergunte, deixe a sua mensagem para nós. Mais uma vez, escreva, colaborando com o seu conhecimento.